Olá, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus, vamos para a nossa meditação de hoje. O tema da nossa mensagem de hoje é tome cuidado com a língua. Vamos falar um pouquinho, meditar um pouco sobre isso e ver o que a palavra de Deus tem para nos falar sobre isso. Fica comigo 10 minutinhos, no final nós vamos estar dirigindo uma oração. Deus abençoe você, né? Compartilhe essa mensagem de Deus com outras pessoas, em nome de Jesus. Amados, tem gente que destrói relacionamentos de anos, amizades, familiares, enfim, em segundos. Tem gente que destrói essa construção de relacionamento de anos em segundos. Sabe como? Com palavras. Uma frase, olha isso, uma frase mal colocada pode gerar brigas, uma frase mal colocada pode gerar mágoas, divisões familiares, feridas na alma de forma profunda. Quantas pessoas nós conhecemos que por causa de uma frase, de uma fala mal colocada ou colocada em um momento errado, e a pessoa nunca mais esquece aquilo, talvez coisa que aconteceu ainda na adolescência e a pessoa carrega até os dias de hoje. E a Bíblia leva muito a sério isso também, porque a nossa palavra ela tem poder. Escute isso, a nossa palavra ela tem poder. Tiago capítulo 3, verso 5 em diante, diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. O que Tiago está dizendo aqui? Que algo pequeno pode causar uma destruição enorme, assim como uma fagulha, né? Ele compara com uma fagulha de fogo num bosque, pode acabar com aquele bosque. Assim também é a nossa língua, né? Uma palavra errada, uma forma de falar com uma pessoa, você pode acabar com um relacionamento de anos, como eu disse a princípio, né? Então, palavras, ela pode destruir vidas. Já ouvi falar de pessoas que por causa de palavra, por causa de frase, chegou a tirar a sua própria vida. Já ouvi falar também de pessoas depressivas por causa de uma palavra, por causa de uma frase mal colocada. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então tem muitas pessoas que até hoje carregam feridas enormes por causa de palavras. Às vezes no calor da emoção, né, no momento de raiva, a pessoa solta determinadas palavras e essa palavra ela não fica só nas palavras. O vento não leva, muitas vezes fica cravado no coração dessa pessoa, né? Às vezes a pessoa pode até esquecer um tapa no rosto, mas não esquece uma palavra dita, né? Palavras de rejeição, de humilhação, críticas, ofensas, enfim, tem tanta coisa. Então tem muita boca aí machucando mais do que mãos, mais do que físico, né? Mais do que o físico, tem bocas e palavras por aí machucando muitas pessoas e muitas famílias em nome de Jesus. Então, por isso precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque depois que a palavra sai, já era, não tem mais o que fazer. Uma vez falada, desculpa, eu estava nervoso, eu estava nervosa, não queria falar essas coisas, mas aí já foi, já falou, já feriu, já machucou, aquilo vai ficar cravado no coração daquela pessoa. Então, a língua muitas vezes vai revelar o nosso coração. Jesus disse em Mateus 12:34, pois a boca fala do que o coração está cheio, e isso é muito forte. Quem vive espalhando fofoca, quem vive espalhando intriga entre pessoas, quem vive espalhando veneno, negatividade, agressividade, não tem apenas problema na boca, tem problema na alma, tem problema no coração, essa pessoa também. Tome muito cuidado com esse tipo de pessoa para você não ser contaminado em nome de Jesus. A língua apenas vai revelar aquilo que já está dentro daquela pessoa. Então existem pessoas incendiando muitos ambientes por aí, infelizmente. Ao invés de ser luz naquele ambiente, no meio daquele povo, acaba sendo incêndio no meio daquele povo. Acaba sendo incêndio naquele lugar onde deveria estar trazendo paz naquele lugar. E Tiago compara, né, a língua com o fogo. Então tem gente trazendo muita destruição em ambientes por causa de palavras. Tome cuidado com isso. Então, aonde a pessoa tem gente que aonde chega, começa já a gerar intriga. Você já conheceu alguém assim?
Coloca no comentário que eu já conheci pessoas assim. Aonde a pessoa chega, ela gera intriga. Ah, porque fulano falou isso de você. Porque ciclano está falando isso da sua família. Já ouviu isso? Né? E a gente já viu muitas pessoas assim. Onde a pessoa chega, ela começa a gerar discórdia ali no meio já. Onde a pessoa chega, ela já quer gerar confusão naquele lugar. Tem pessoas que aonde chega, parece que já chega com esse intuito. É ou não é verdade? Mas o cristão, nós somos chamados para gerar paz, para gerar alegria, para gerar amor aonde nós passarmos. Efésios capítulo 4, verso 29 diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra que cause destruição, mas apenas a que seja útil para edificar aos outros. Olha só o que ele fala, né? Então, em nome de Jesus, vamos buscar esse autocontrole para que da nossa boca não saia nada que venha destruir uma família, venha destruir um casamento, né? Venha destruir um lar, mas que saia palavras que venham edificar o nosso próximo em nome de Jesus. Então, nós devemos ser pessoas para levantar o nosso próximo, não para derrubar. Que nós sejamos essas pessoas, né? Que estejamos em lugares e ambientes para levantar, para ajudar o nosso próximo, não para ser pedra de tropeço ou derrubar alguém, né? Você não consegue controlar a língua sozinho. Tiago fala que a língua é um mal difícil de dominar. E isto mostra muito da nossa necessidade de Deus todos os dias, né? Porque o domínio próprio não nasce da força humana, vai nascer do Espírito Santo. Isso é um fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5:22, né? Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então, quando o Espírito controla o nosso coração, controla a nossa vida, a nossa fala começa a mudar também, a nossa forma de agir começa a mudar, a nossa forma de pensar começa a mudar. Então, aprendamos então a pensar muito antes de falar qualquer coisa, né? Hoje muita gente fala primeiro e depois pensa, puxa, não deveria ter falado isso, não deveria ter falado aquilo. É ou não é? Mas a Bíblia nos ensina sobre prudência em primeiro lugar. Tiago capítulo 1, verso 19 diz assim: sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tem palavras que poderiam ser evitadas se tivesse sido pensado um pouco antes de falar. Se você tivesse talvez respirado mais fundo, muita coisa você poderia ter evitado. Muitas discussões poderiam ser evitadas, né? Muitas fatalidades, né, poderiam ser evitadas se talvez essa pessoa respirasse mais fundo um pouco, talvez pensasse antes de falar ou fazer. Então nem tudo que vem na nossa mente, amado, precisa sair da sua boca. Então, hoje eu quero te perguntar, como você tem usado a sua língua? Para curar pessoas ou para ferir pessoas? Para edificar pessoas ou para destruir pessoas? As pessoas ficam melhor depois que conversam com você? Ou elas saem dali mais desanimada, mais derrubada, mais machucada? Porque a espiritualidade não é apenas para levantar as mãos ali na igreja, não, mas é também para saber controlar as nossas atitudes ali fora. Então hoje, o nosso desafio de hoje é orar antes de responder, respirar fundo antes de responder, pensar muito bem antes de falar, colocar limites na nossa língua em nome de Jesus e não alimentar fofocas, né? Parar de espalhar negatividade à nossa volta. Então use a sua voz para abençoar pessoas, para encorajar pessoas, para edificar pessoas, para levar fé às pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Se alguém que traz vida, se alguém que precisa levar vida através da palavra, que esse alguém seja eu e você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos para o nosso momento de oração. Eu não sei o que o Espírito Santo falou no seu coração nessa noite, mas traz à memória aquilo que o Espírito Santo falou, para que nós possamos ter esse momento com Deus, falar com o Senhor agora. Feche seus olhos aonde você estiver agora. Senhor, meu Deus, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes, erramos com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Nos perdoa pelas vezes em que ferimos pessoas, nos perdoa nas vezes, Senhor, que espalhamos muitas vezes negatividade, Senhor. Nos perdoa das vezes que falamos até mesmo sem pensar, ó Deus,
que o Senhor venha, que o seu Espírito Santo venha purificar o nosso coração nessa noite, porque sabemos que a boca fala daquilo que está cheio. Então enche, Senhor, o nosso coração do teu Espírito Santo. Nos dá, Senhor, esse fruto do Espírito maravilhoso que é o domínio próprio. Nos ensina, Senhor, a usar a nossa fala para abençoar as pessoas, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a usar a nossa fala para encorajar, edificar outras pessoas em nome de Jesus, Pai. Que nossas palavras venham glorificar o seu nome, Pai. Em nome de Jesus eu apresento, Senhor, aqui cada homem, cada mulher que está participando agora, aqueles que ainda vão ouvir esta palavra, que em nome de Jesus essa tua palavra, esse seu ensinamento de hoje venha ficar e permanecer nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma ótima noite na presença de Deus. Hoje tivemos um culto maravilhoso, delicioso, que maravilha, né? Que Deus te abençoe, que essa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Tenha uma ótima noite, um beijo no seu coração. E amanhã, às 10h30, nós estaremos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã.